Imagine olhar diretamente para o rosto de alguém que morreu há centenas de anos e perceber que cada detalhe daquele rosto foi preservado exatamente como era no último momento de vida. As linhas da testa, a forma dos lábios, o contorno das pálpebras fechadas, a expressão final congelada no tempo. Parece algo saído de um filme de mistério. Mas isso realmente aconteceu durante séculos em várias partes do mundo. Essas peças impressionantes são conhecidas como máscaras mortuárias. Nos primeiros segundos em que alguém descobre essa prática, surge sempre a mesma pergunta inquietante. Por que alguém faria um molde do rosto de uma pessoa logo após sua morte? A resposta envolve arte, memória, história e até ciência. Durante muito tempo, antes da fotografia existir, as máscaras mortuárias eram uma das únicas formas de preservar a aparência real de uma pessoa importante. Reis, escritores, filósofos, cientistas e líderes religiosos tiveram seus rostos eternizados dessa maneira. A técnica era ao mesmo tempo simples e delicada. Logo após a morte de uma pessoa, enquanto o rosto ainda mantinha sua forma natural, um artista ou artesão aplicava cuidadosamente uma camada de gesso úmido sobre o rosto do falecido. O material precisava ser colocado com extremo cuidado para capturar cada detalhe sem danificar a pele. Quando o gesso secava, ele era retirado lentamente. O resultado era um molde perfeito da face daquela pessoa. Depois, esse molde era usado para criar uma máscara definitiva em gesso, cera ou outro material resistente. O que tornava essas máscaras tão impressionantes era o nível de realismo, ao contrário de esculturas idealizadas, que muitas vezes embelezavam o rosto da pessoa retratada. A máscara mortuária mostrava exatamente como o indivíduo realmente era. Cada ruga, cada imperfeição, cada detalhe, era como se o tempo tivesse parado naquele instante. Na Europa, essa prática se tornou especialmente comum entre os séculos 17 e 19. Famílias nobres, artistas famosos e figuras históricas frequentemente tinham seus rostos preservados dessa maneira. Hoje, muitas dessas máscaras ainda existem e estão guardadas em museus ou coleções históricas. Algumas são profundamente perturbadoras de se observar. Uma das máscaras mortuárias mais conhecidas pertence a um dos compositores mais famosos da história da música clássica. Quando ele morreu, no final do século XVIII, um molde de seu rosto foi feito poucas horas após sua morte. Ao observar essa máscara hoje, é possível ver a serenidade do rosto, as pálpebras fechadas e a expressão tranquila de alguém que acabou de partir. Outra máscara famosa pertence a um grande líder militar europeu. Historiadores dizem que o molde foi feito logo após sua morte em exílio. Durante muito tempo, pessoas discutiram se a máscara representava realmente o rosto daquele líder ou se poderia ter sido feita a partir de outra pessoa. Esse debate gerou controvérsias durante décadas, mas talvez a história mais misteriosa envolvendo máscaras mortuárias tenha começado, com uma jovem desconhecida encontrada em um rio europeu no final do século XIX. O corpo da jovem foi levado para um necrotério em Paris. Como ninguém conseguiu identificar quem ela era, o responsável pelo local decidiu fazer algo incomum. Ele criou uma máscara mortuária de seu rosto. Mas algo inesperado aconteceu. Quando o molde ficou pronto, todos ficaram impressionados com a expressão
da jovem. Em vez de parecer assustadora ou triste, seu rosto tinha uma leve expressão de serenidade. Parecia quase um sorriso suave. A máscara ficou conhecida como a Jovem Desconhecida do Rio. Durante anos, aquela peça ficou exposta em uma sala do necrotério. Visitantes ficavam intrigados com a beleza tranquila daquele rosto misterioso. Com o tempo, cópias da máscara começaram a ser feitas. Artistas passaram a utilizá-la como inspiração para esculturas e pinturas. Alguns escritores disseram que aquela expressão parecia conter um segredo impossível de explicar. Com o passar das décadas, a máscara se tornou uma das imagens mais reproduzidas da Europa. Milhares de cópias foram feitas e vendidas, mas ninguém jamais descobriu quem era a jovem. Até hoje, sua identidade permanece um mistério. Histórias como essa mostram que máscaras mortuárias não eram apenas objetos históricos. Elas também se tornaram parte de lendas e mistérios que atravessaram gerações. Em alguns casos, essas máscaras ajudaram historiadores e cientistas a estudar o rosto real de pessoas que viveram há séculos. Antes da fotografia, muitas pinturas retratavam figuras importantes de maneira idealizada. Artistas às vezes suavizavam imperfeições ou modificavam detalhes do rosto, mas a máscara mortuária não mentia. Ela mostrava exatamente como aquela pessoa era. Graças a essas peças, alguns estudiosos conseguiram recriar digitalmente o rosto de figuras históricas com grande precisão. Em outros casos, as máscaras serviram como referência para esculturas funerárias. Muitas estátuas que vemos em túmulos antigos foram inspiradas diretamente nesses moldes. Apesar de sua importância histórica, muitas pessoas ainda sentem um certo desconforto ao olhar para uma máscara mortuária. Existe algo profundamente intenso em observar o rosto real de alguém que morreu há séculos. É como se estivéssemos olhando através do tempo, como se aquele rosto ainda carregasse um fragmento da história que viveu. Algumas máscaras mostram expressões extremamente tranquilas. Outras parecem transmitir tensão ou cansaço. Cada uma conta uma pequena parte da história de quem foi aquela pessoa. Em museus europeus existem salas inteiras dedicadas a essas peças curiosas. Visitantes caminham entre vitrines de vidro, observando rostos que pertencem ao passado distante. Rostos que viveram em épocas completamente diferentes da nossa. Alguns pertenceram a artistas que mudaram a história da música e da literatura. Outros a líderes políticos ou cientistas que transformaram o mundo. E alguns, como a jovem encontrada no Rio, pertencem a pessoas cuja história nunca foi completamente revelada. Com o avanço da fotografia e das tecnologias modernas, a prática de criar máscaras mortuárias começou a desaparecer. Hoje, raramente esse tipo de molde é feito, mas as máscaras antigas continuam fascinando historiadores, artistas e curiosos. Elas são um lembrete estranho e poderoso de que cada rosto humano carrega uma história única e de que, mesmo após a morte, algumas dessas histórias continuam ecoando através dos séculos. Quando alguém observa uma dessas máscaras pela primeira vez, geralmente sente uma mistura de curiosidade e silêncio. Não é apenas um objeto histórico, é o último retrato de alguém que realmente existiu, alguém que respirou, sonhou, viveu e deixou sua marca no mundo. Talvez seja por isso que essas máscaras continuam despertando tanto interesse até hoje. Elas nos colocam frente a frente com o passado de uma forma extremamente direta. Sem filtros, sem idealizações, apenas um rosto humano preservado exatamente como era
no momento final. Isso levanta uma pergunta que muitas pessoas fazem ao sair de uma exposição de máscaras mortuárias: quantas histórias incríveis ainda estão escondidas por trás de rostos que o tempo quase esqueceu?